Salve, salve, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias e novidades do Vascão. Hoje é dia de Vasco, meu amigo, e só a vitória interessa nesse jogo tão importante contra o Bahia, o famoso jogo de 6 pontos, é matar ou morrer hoje. Vamos falar aí desse jogo às 6h30, provável escalação do Vasco, desfalque no time do Vasco, vem volta de jogador e a lista de relacionados e, claro, a estreia do Payet, meu amigo. Hoje deverá acontecer a estreia do nosso camisa 10. Além disso, também vamos falar aqui da política do Vasco. Vale ressaltar que esse ano é ano de eleição e tem político aí que participou de últimas eleições que deverá ser candidato nesse ano, hein, cara? Fique até o final, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. É hoje, meu amigo, hoje é quase uma final para o Vasco, 6h30 da noite na Fonte Nova, Bahia e Vasco, Vasco e Bahia, jogo muito importante para o Vasco hoje, jogo de 6 pontos, o Vasco hoje está na zona do rebaixamento, na 18ª colocação, vai enfrentar o Bahia, que está na 16ª colocação com 21 pontos, o Vasco tem 16 pontos e ainda tem um jogo a menos contra o América Mineiro, que também joga hoje, né? Hoje tem um jogo que o Vasco tem que ficar de olho, América e Santos. O mais ideal para o Vasco nesse jogo seria uma vitória do América Mineiro, já que o Santos, que é o 17º colocado hoje na tabela, tem 21 pontos. Caso o Santos vença o seu jogo, vai ficar 5 pontos aí do Vasco, né? Se o Vasco vencer, claro, o Bahia também, né? Se o Vasco perde o jogo, será desastroso, que é um jogo muito importante hoje para o Vasco. Eu espero que o Ramon Dias tenha trabalhado bem o psicológico desses jogadores, que os jogadores entrem focados, entendendo que é a final. Se vencer hoje, o Vasco tem grande chance, sim, de sair da zona nas próximas rodadas, mas se perder, vai se complicar muito, e muito mesmo no Campeonato Brasileiro, porque, como eu disse, temos apenas 16 pontos. Mesmo que vença o jogo a menos, o Vasco vai chegar no máximo a 19 pontos. Ainda é uma pontuação muito baixa para sair da zona do rebaixamento. Se, por exemplo, o Bahia e o Santos vencerem os seus jogos, chegarão a 24 pontos aí. E ainda mesmo assim, o Vasco vai ficar 5 pontos de distância desses times, né? A situação vai ficar complicada e, além do mais, o Vasco não terá mais um confronto direto contra o Bahia aí na competição, por já ter perdido o primeiro jogo lá em São Januário e agora vai jogar hoje, né, cara? A gente espera que o Vasco consiga vencer essa partida de suma importância. Ontem tivemos um resultado aí não tão bom assim, né, cara? Porque o Goiás acabou pontuando contra o Internacional, por mais que o Internacional estava apenas 3 pontos da zona do rebaixamento. Não acredito que o Inter será rebaixado, mas o Goiás é um concorrente, sim, direto lá na zona do rebaixamento e, com certeza, eu sequei muito o Goiás torcendo para a vitória do Internacional, mas, infelizmente, ficou empatado o jogo e o Goiás pontuou, chegou aí a 25 pontos, né? Hoje a diferença são de 9 pontos para o Vasco. O Vasco tem que ficar atento, tem que vencer de qualquer maneira o Bahia hoje. Para essa partida, infelizmente, não teremos aí o volante Zé Gabriel, que vem jogando muita bola, né, cara? Vem caindo nas graças do torcedor vascaíno. Nunca imaginei que iria falar isso aqui no canal, mas é a verdade, né, cara? A gente tem que exaltar a retomada do Zé Gabriel dentro do time do Vasco, a confiança que ele vem passando a nós torcedores e, claro, a comissão técnica do Ramon Dias conseguindo enxergar um potencial no jogador, né, cara? A gente estava lá satisfeito com o Jair caiu bastante, mas deverá voltar ao time titular hoje, mas o futebol do Jair desapareceu nas últimas rodadas, teve jogo que ele não foi relacionado, claro, por motivos pessoais, mas mesmo assim o jogador já não vinha correspondendo à altura, né, cara, vinha jogando bem abaixo e agora ele vai ser titular. Vamos ver se ele vai ter mais intensidade no jogo de hoje, substituindo o Zé Gabriel. Provável Vasco hoje deverá ser o goleiro Léo Jardim, a lateral direita com o Robson Bambu, Medel e também o Léo Pelé na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo ali com o Jair, Praxedes e Paulinho Paula, o ataque com o Peck, o Serginho ou a estreia do Payet e também o atacante Verratti, nosso centroavante argentino. Esse é o provável Vasco que vai entrar em campo hoje contra o Bahia. A tendência é que o Payet fique no banco de reservas, fará a sua estreia, enfim, a sua estreia. Ele foi relacionado para o jogo, está confirmado, viajou com a delegação do Vasco. A gente espera muita coisa dessa contratação, né, cara? Com certeza o torcedor está eufórico, esperançoso que o Payet vai ser fundamental nessa retomada do Vasco, nesse campeonato tão pesado para o Vasco conseguir sair de vez dessa zona do rebaixamento, né? O que a gente espera, né? O Vasco hoje
vive uma situação complicada e todo reforço é bem-vindo, né, cara? E com certeza um reforço do nível do Payet, com certeza vai ajudar bastante. Com certeza a gente espera que o jogador renda o que ele já apresentou lá na Europa, principalmente com a camisa do Olympique de Marseille. O jogador está motivado, está ansioso para fazer sua estreia, finalmente deverá acontecer hoje, quem sabe aí com assistência, com um gol de falta, né, porque é um jogador que tem inúmeras qualidades, o jogador tem um ótimo drible, tem um ótimo chute de fora da área, tem uma ótima bola parada e tem um bom passe, né, cara, com certeza tem tudo para dar certo essa contratação, mesmo com 36 anos, aqui no futebol brasileiro, onde você vê jogadores fracos que não jogaram absolutamente nada na Europa, reinarem aqui no Brasil, você vê que realmente o nível do campeonato é fraco e que com certeza um jogador do nível do Payet tem tudo para destruir aqui e ajudar o Vasco a sair de vez dessa zona do rebaixamento, essa zona tão incômoda para todos nós torcedores, porque quando o Vasco entra é difícil sair, né? A gente espera que o Vasco saia dessa vez e que escape desse rebaixamento. Deixa aí nos comentários o que você espera para esse jogo de hoje, qual o seu palpite. Na minha opinião, 2-1 Vasco, cara, um gol do Verratti e um gol aí do Gabriel Peck. Eu acho que o Payet vai dar só um passe ali pro Verratti no próximo jogo, no clássico, ele decide pra gente contra o Fluminense, quem sabe em São Januário com torcedores. Bom, eu vou deixar aí na tela para vocês a lista dos relacionados para a partida, né? Nesse jogo tivemos aí o retorno do Figueiredo, que sequer tinha sido relacionado para o último jogo contra o Palmeiras, ele voltou aí. Quem ficou de fora aí, claro, foi o Zé Gabriel pelo terceiro cartão amarelo e também o Eric Marcos. Confira aí na tela os jogadores relacionados para a partida de logo mais. Bom, pessoal, agora vamos falar de eleição, né? Um assunto que não chama tanta atenção assim do torcedor vascaíno, né? O torcedor, depois da chegada da SAF, não quer saber mais de eleições dentro do Vasco, mas as eleições ainda existem e vão acontecer nesse ano lá dentro do nosso clube, né? Possivelmente podemos ter aí a tentativa de reeleição do Jorge Salgado e também a possibilidade do candidato Júlio Brandt voltar aí a concorrer à presidência do Vasco, né? Depois de duas tentativas frustradas para o concorrente, ele perdeu aquela vez lá para o Alexandre Campelo, né, num ato muito indevido do Campelão da Massa, né, cara, que fez toda aquela baderna toda dentro do Vasco, né, cara. O Vasco se afundou mais e mais depois da chegada do Alexandre Campelo. Com certeza o Júlio Brandt foi passado para trás naquilo lá, né. Muita gente defende o que aconteceu, muita gente é contra o que aconteceu, mas fato é de que ele não foi presidente do Vasco e também nas outras eleições, depois do Levenciano não ganhar, que era o candidato favoritaço a ganhar aquelas eleições, ele não ganhou devido a inúmeros fatores que quem acompanhou na época sabe, deu muito rolo aquela eleição lá do Levenciano. Eu achava que realmente ele iria ser o presidente do Vasco, mas passaram a perna no cara mais uma vez, como sempre acontece nas eleições do Vasco, e acabou que o Jorge Salgado apareceu como presidente do Vasco, né? E o Júlio Brandt acabou perdendo para o próprio Jorge Salgado, que teve aquelas eleições híbridas, né, cara? Que você poderia ir lá na Lagoa votar ou online, né, cara? E o Júlio Brandt acabou perdendo para o Jorge Salgado. E hoje a gente tem um Salgado aí como presidente do Vasco e o Júlio Brandt teria aceitado um pedido de sócios aí para concorrer à eleição de novembro. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, sócios vascaínos buscam unidade e decidem compor frente com mais de 40 nomes para as eleições presidenciais. Em comum acordo, eles convidaram aí o Júlio Brandt para ser o candidato da iniciativa que almeja um Vasco forte, segundo os seus idealizadores. De acordo com as informações que a gente tem, é que o Júlio Brandt já teria sim aceitado esse pedido e deverá concorrer sim às eleições aí em novembro. E para você aí, torcedor, você acha que o Júlio Brandt tem condições de ser presidente do Vasco? Se você prefere um outro nome, se você até prefere a reeleição do Salgado, cara, deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.